Uma das coisas que imediatamente assalta os olhos nos primeiros episódios de Demon Slayer é a qualidade gráfica da animação. O anime simplesmente tem uma das melhores e mais belas cenas de luta que a gente vai ver por aí. Mas os pontos positivos de Demon Slayer não se limitam somente à qualidade gráfica da animação. A série nos presenteia com uma imensidão de referências culturais que nós poderíamos ficar horas e horas debatendo por aqui. E eu não me refiro apenas à quantidade de onis que aparecem no anime, mas também a tópicos mais abrangentes, vão desde o período histórico em que se passa o anime até a riqueza na criação de personagens como a Nezuko, por exemplo. Demon Slayer, meu amigo, é uma mina de ouro quando se fala em referências culturais e hoje a gente vai mergulhar fundo nessas referências. Fala galera, eu sou o Luiz Mário e hoje a gente vai falar sobre a origem da Nezuko e de onde vem todos os Onis, todo o conceito dos Onis de Demon Slayer. Se tu gosta desse tipo de conteúdo misturando folclore, cultura e anime, não se esqueça de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que surgir um conteúdo novo por aqui, até porque todo sábado, 10 da manhã, tem sempre um vídeo novo aqui no canal. Agora, se além de ver animes e também ler mangás, tu curte desenhar, eu aconselho fortemente que tu dê uma olhada no link que eu deixei aqui na descrição. Se tem uma coisa que os animes conseguem fazer muito bem, é retratar os sentimentos humanos a partir de uma perspectiva única que a gente só vai encontrar nesse tipo de mídia. Seja através de cenas mais caricatas ou algumas passagens mais realistas, as sutilezas e os exageros são muito bem explorados para conseguir despertar as mais variadas emoções. E Demon Slayer é, sem sombra de dúvidas, um dos animes que melhor retratam as nuances e a expressividade dos sentimentos humanos. E quando falamos em expressividade e a capacidade de atrair a empatia de nós, fãs, o anime tem uma personagem que manda muito bem nesses dois quesitos. E é claro que eu tô falando de nada mais, nada menos do que a nossa querida Nezuko. Essa jovem humana que acabou se transformando tragicamente em Oni é basicamente a personagem mais expressiva do anime, depois do menino Zenitsu, é claro. Como a Nezuko não consegue se comunicar por palavras, o anime acaba trabalhando muito bem a expressividade da personagem. E esse detalhe é tão bem trabalhado que mesmo não conseguindo falar uma palavra sequer, ela acaba sendo muitas vezes a personagem mais empática e que mais chama a nossa atenção e mexe com os sentimentos dos fãs de todo o anime. Acho que não restam dúvidas de que a Nezuko é a personagem mais cativante de Demon Slayer, mas para compreender melhor a personagem, a gente tem que entender a condição em que ela se encontra atualmente no anime. Tudo em Demon Slayer gira em torno dos Onis. Mas afinal, o que vem a ser exatamente um Oni? Eu sei que muita gente pensa que a palavra Oni é sinônimo de demônio, e não tem problema, já que muito tradutor pensa a mesma coisa, só que não é tão simples assim. A gente vai ter que olhar um pouco pro folclore japonês, se a gente quiser entender um pouco de onde os criadores de Demon Slayer tiraram todos esses conceitos dos Onis, assim como as suas características físicas e psicológicas. De acordo com o folclore japonês, os Onis são descritos como humanoides grandes e corpulentos, com uma cor de pele que varia entre vermelho, azul, verde, amarelo e preto, com muito deles tendo de 1 a vários chifres e usando como vestimenta uma espécie de tanga feita de couro de tigre. Da hora, né? Os Onis não são os ogros desprovidos de inteligência que muita gente pode pensar que eles são. Na verdade, a maioria deles seriam feiticeiros muito talentosos, com a capacidade de criar maldições, feitiços e ilusões. Apesar de serem muitas vezes apresentados como do sexo masculino, também existem muitas Onis do sexo feminino, chamadas de Kidju. Longe de serem tão fortes quanto os Onis do sexo masculino, elas compensam a pouca força física com uma capacidade mágica mais potente do que as suas contrapartes do sexo oposto. Uma coisa que é comum a todos os Onis são as garras afiadas que brotam das suas mãos, as suas enormes presas e um apetite voraz por carne humana. Acho que deu pra ver que tem muitas semelhanças entre os Onis do folclore japonês e os Onis de Demon Slayer. Garras, check. Presas, check. Chifres, check. Apetite voraz por carne humana, check. Capacidade de inchar o corpo, check. Poderes mágicos, double check. Só que tem algumas características dos Onis de Demon Slayer que não tem nada a ver com os Onis do folclore japonês. É a tal da liberdade poética. Inclusive, se a gente não soubesse nada sobre o anime, daria pra dizer que seria uma série sobre vampiros, talvez. Afinal, eles só podem ser mortos por decapitação com um tipo de lâmina específica, ou então por combustão espontânea após serem expostos ao sol. E isso tem muito mais a ver com as lendas sobre vampiros do que com as histórias sobre Onis. Nós também vimos no anime que os humanos se transformam em Onis quando são expostos a outros Onis, seja por uma mordida, um corte ou transferência de sangue. Isso te lembra alguma coisa?
Mas uma característica que torna os Onis tão aterrorizantes é a forma como eles são criados. Assim como em Demon Slayer, os Onis do folclore japonês também já foram humanos no passado. Mas ao invés de serem mordidos ou terem contato com o sangue de outro Oni, eles se transformam por causa das suas emoções negativas. A história de Shutendoji, que é provavelmente a lenda japonesa mais famosa quando se fala em Onis, nos dá algumas pistas. Nascido como um menino normal cerca de 1000 anos atrás, Shutendoji foi abençoado tanto com força física quanto com uma inteligência impecável. Mas ao invés de ser amado pelos seus dons, Shutendoji era evitado pela sociedade. E ele, por sua vez, logo passou a evitar a sociedade também. A sua predileção por álcool lhe rendeu o apelido de Shutendoji, que quer dizer pequeno bêbado. Numa noite, durante um festival, Shutendoji, após tomar todas, ele decide pegar uma máscara de Oni e sair assustando as pessoas pela rua. Mas só mais tarde, horrorizado, ele descobriu que havia se fundido com a máscara. Fugindo para as montanhas, Shutendoji tem sua forma física totalmente corrompida, chegando à conclusão que ele mais temia. Ele havia se tornado um Oni. Agora ele vive na margem da sociedade, roubando e assassinando, se tornando um monstro cruel e desumano. O mesmo acontece com as mulheres. Elas não se tornam Kidyo, que é a versão feminina dos Onis, por transferência sanguínea ou por contato com outros Onis, mas sim pelas suas próprias emoções negativas. Os budistas têm um compilado de contos chamado Kankyo no Tomo, que narra a jornada de uma mulher da província de Mino que foi totalmente negligenciada pelo seu amado. De coração partido, ela parou de comer e se isolou da sociedade. Até que um dia ela pegou uma geleia de milho, separou seu cabelo em 5 mechas e o modelou em formas de chifre. Para completar a fantasia, coloca um vestido vermelho e some no meio da noite. 30 anos após, correm boatos que haveria um Oni aterrorizando moradores que viviam próximos a um templo. Quando os moradores finalmente invadem e tocam fogo no templo, eles veem uma criatura com vestido vermelho esfarrapado e com 5 chifres salientes na sua cabeça. O Oni, ou nesse caso a Kidyo, confessou que havia assassinado o homem que a negligenciou, mas lamentava não poder retornar à sua forma original. Totalmente devastada pelas suas ações e pelo que havia se tornado, ela se joga ao fogo e morre. Estas duas histórias descrevem a mais pura essência de um Oni. Eles são a personificação de tudo aquilo que é oposto ao conceito de humanidade. Como Michael Foster diz no seu livro The Book of Yokai, o Oni é uma presença que exclui a presença humana. Os Onis são representações da antissociedade e da antimoral. Ou seja, os Onis são humanos que fizeram coisas tão horríveis e tão carregadas de más intenções que isso acabou se transformando tanto internamente quanto externamente. Quando eles cometem essas ações e acabam atravessando o limiar que separa o humano do desumano, acabam perdendo a sua humanidade e nunca mais são capazes de voltar a ser o que eram anteriormente. Eles se entregam totalmente às emoções negativas e são amaldiçoados com uma existência ausente de tudo aquilo que os torna humanos, como compaixão, gentileza e empatia. E é essa referência de que os Onis são pessoas que um dia perderam a sua humanidade que fazem dos Onis de Demon Slayer muito mais próximos do conceito original do que qualquer outra referência da cultura pop. A grande maioria dos Onis que o Tanjiro e a Nezuko enfrentam se divertem com suas ações grotescas e as suas aparências são reflexos das suas posturas, das suas vivências, das suas atitudes. Eles há muito tempo abandonaram a sua humanidade em favor de uma vida de maldade e imoralidade. O anime nos mostra exatamente o limiar que, quando ultrapassado, faz com que um humano se transforme em Oni. No caso do Kyogai, que era um Oni capaz de deturpar o espaço da sua mansão usando o tambor Tsuzumi, nos foi mostrado que ele não se resumia apenas a um Oni violento. Quando ele era humano, tudo que ele mais amava era o seu tambor Tsuzumi e as suas composições. Mas o limiar foi ultrapassado quando tanto a sua técnica quanto as suas composições foram expostas ao ridículo por alguém que era muito importante para ele. E é aí que Kyogai se corrompe, deixando que essa vingança tomada de rancor o leve ao assassinato, perdendo totalmente a sua humanidade e se transformando num Oni. O mesmo pode ser dito de outro Oni barra pesada da série, que aparece logo no final da primeira temporada, que é o Rui. Um menino que nasceu tão frágil que passou boa parte da sua vida em cima de uma cama. Isso até ele ganhar o poder de Oni do Muzan, o grande antagonista da série. Mas esse não foi o limiar que o levou a se tornar um Oni completo. O limiar foi ultrapassado quando o Rui assassina seus pais, cortando literalmente os seus laços com eles, rompendo com um dos conceitos mais humanos que temos, que é a família. Enquanto boa parte dos Onis das histórias folclóricas
nascem da pura maldade, uma parcela ainda maior deles são nascidos da tragédia. No caso de Shutendoji, ele se corrompe por causa do desprezo e da inveja de todos à sua volta, enquanto a mulher de Mino se corrompe por causa da dor, da separação, do abandono do seu amado e por causa de um coração partido. Mas não importa o quão forte eles lamentem as suas ações, eles já haviam cruzado a linha que transcende a humanidade e a partir daí não poderiam voltar atrás. O mesmo acontece com os Onis de Demon Slayer, Rui e Kyogai. Kyogai foi maltratado emocionalmente por alguém que ele amava, se tornou um Oni por causa da sua raiva e é só quando encontra alguém que reconhece seus talentos que ele começa a mostrar sinais de humanidade novamente, mas daí já era tarde demais. De forma similar, Rui, antes de morrer, reconhece seus erros e busca pelo perdão de seus pais. E até parece que talvez ele conseguiria recuperar um pouco da sua humanidade de volta, mas daí já era tarde demais. E por fim, temos a Nezuko. A Nezuko é exatamente o maior exemplo de Oni que temos em Demon Slayer. Isso acontece exatamente porque ela não é um Oni. A Nezuko nunca cruzou o limiar, ela nunca se entregou a desejos desumanos como consumir carne humana, por exemplo. E ao fazer isso, ela retém boa parte da sua humanidade. E é exatamente esse o ponto que torna essa personagem tão interessante. A todo momento a tentação e a aflição recai sobre ela, mas todas as vezes que ela poderia ceder a seus desejos desumanos e consumir carne humana, ela não o fez. Na verdade, a Nezuko mostra uma imensa carga de humanidade nas suas ações, tanto que muitas vezes ela parece ter mais emoções, ser mais expressiva e ter mais empatia que qualquer outro personagem do anime. E é por isso que no começo do vídeo eu fiz questão de destacar não apenas a quantidade de referências folclóricas que tem em Demon Slayer, mas também a ênfase que o anime dá para a condição humana. Porque no fim das contas é a condição humana que define não apenas a Nezuko como personagem, mas é exatamente isso que define um Oni. Os Onis são a antítese da humanidade. Eles são símbolos metafóricos de tudo aquilo que não é humano. Eles não apenas representam os maiores inimigos da humanidade, como são a personificação de ações e emoções desumanas, como roubo, assassinato, violência e inveja. Nezuko nunca cedeu a essas ações e emoções que a teriam empurrado para o limiar da humanidade, e exatamente por não ter cruzado esse limiar, ela foi capaz de reter a sua própria humanidade. E agora ela literalmente pune esses Onis que representam tudo aquilo que existe de desumano. As origens da Nezuko, a sua transformação parcial em Oni e a sua batalha para reter a sua humanidade é precisamente o motivo pelo qual ela é um dos maiores exemplos de Oni que podemos encontrar em toda a cultura pop. Não são apenas os chifres, as garras, as presas, a magia e o desejo de consumir carne humana que definem um Oni. Pelo contrário, o conceito fundamental do que é um Oni, que vem lá do período Heian, do século 8, está muito bem fundamentado em Demon Slayer, mantendo precisamente o conceito original do que um Oni realmente é. Quanta informação, hein? Me conta aí nos comentários o que tu achou desse vídeo, se tu gosta dessa mistura de detalhes culturais, históricos e folclóricos com anime, para eu saber exatamente o tipo de conteúdo que vocês gostam de ver por aqui. Agora, se tu gostou realmente do vídeo e quer ajudar o canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sempre quando sair um vídeo novo por aqui. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e te vejo, é claro, no próximo vídeo.